saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Muito bom dia, que Deus abençoe mais uma vez a sua vida, a sua casa, a sua família. Que essa segunda-feira seja, uma segunda-feira de portas abertas, bem como esse mês, o mês de junho, o 6º mês, que seja um mês de vitórias, um mês de respostas, um mês de sinais, prodígios e maravilhas. A gente sempre lembra, no 6º mês, que foi justamente a maior notícia que aconteceu na história da humanidade. Foi no 6º mês, quando o anjo, apareceu para Isabel, falando que Maria estava grávida. Ela estava esperando, nós sabemos, o nosso Senhor, o nosso Deus, aquele que foi o divisor de águas, o antes e o depois, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando o anjo fala com Isabel, ele diz assim: esse já é o 6º mês que Maria está grávida. E ele anuncia que Isabel também vai dar à luz. E Isabel vai dar à luz a João, o Batista, aquele que prepara o caminho para Jesus. Então, eu quero que você creia que nesse 6º mês também você receberá a maior notícia, a melhor notícia da sua vida. Que nesse 6º mês coisas novas, maiores aconteçam em todos os âmbitos, em todos os aspectos da sua vida. Nós vamos fazer agora uma oração a um único Deus, um Deus único, que é muito maior, ele está muito acima, muito além de religião, ele está muito acima de placa de igreja, ele está muito acima, muito além, de tudo e de todos. E se você se sujeitar a Ele, se você se submeter a Ele, a sua vida vai mudar, a sua história vai mudar. Pode ter certeza que Ele vai enxugar as suas lágrimas, Ele vai te socorrer, Ele vai te libertar dos males físicos e espirituais. A água, prepara aí um copo com água ou uma caneca com água. Uma vez essa água consagrada, energizada pelo poder de Deus, ela vai fazer com que ao beber, você receba sinais, você receba prodígios, você receba a cura dos enfermos, a libertação dos cativos pode acontecer agora, nesse momento. E também, ao beber dessa água consagrada, Deus, Ele pode abrir caminhos, Ele pode te dar ideias, direção, para que você vença. Escreva aqui o seu nome, o nome do familiar, para a oração. Você não está aqui no canal? Você pode escrever aqui o seu nome, você pode escrever aqui o nome do seu ente querido, para a oração. Você pode se inscrever no canal, porque não custa, não paga para fazer isso, para você se inscrever no canal. Você pode fazer isso agora. E aí, só de você estar inscrito no canal, você recebe também uma cobertura de orações, porque a gente está sempre orando pelos inscritos no canal, tá bom? Então faça isso, pega aí a sua caneca com água, o seu copo com água, vamos unir a nossa fé, vamos falar com quem resolve, vamos falar com Deus. Se possível, feche os olhos, é momento de oração.
em o nome do Senhor Jesus, ó Deus. Que privilégio, meu Pai, é poder iniciar o dia na Tua presença, é saber que o Senhor continua com os seus braços estendidos, o Senhor continua vivo e operando maravilhas na vida dos que creem. Aqui nós estamos rendidos a Ti, porque reconhecemos que sem o Senhor nada podemos fazer, sem a Tua presença, sem a Tua direção, nós estamos fadados ao fracasso. Porém, contigo somos mais que vencedores. Contigo nós alcançamos o sobrenatural. Então agora, meu Deus, toca nessas pessoas que se encontram aflitas, cura o doente, liberta o cativo, fortalece o fraco, levanta o caído. Meu Deus, que esse mês seja um mês de vitórias, seja um mês de respostas, seja um mês de bênçãos para o teu povo. Que esse dia seja abençoado, seja de boas notícias, de portas abertas. Dê a essa pessoa sabedoria para empreender, sabedoria para negociar, para comprar, para vender. Abre as portas para que ela possa prosperar, meu Deus, pois nós determinamos agora que as bênçãos sejam derramadas sobre essas pessoas e que o teu nome, meu Deus, seja glorificado através da vitória, através da mudança dessas pessoas, pois nós sabemos que a tua palavra, ela liberta, a tua palavra, a verdade liberta. Então, liberta essa pessoa dos males físicos e espirituais, que a água que ela preparou seja consagrada, e ao beber dessa água, que ela receba saúde espiritual, saúde física, pois nós entregamos tudo e a todos nas tuas mãos. Abençoa os fiéis da sua casa, meu Deus, honra todas estas pessoas de forma gloriosa, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós determinamos isto. E você que crê, aí onde você está, respira fundo, receba paz, receba vida. Se você pode, repita assim: meu Deus, eu coloco a minha vida nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Ele vai te guiar, Ele vai te dirigir. Beba da água crendo no poder dEle. A igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Hoje é um dia que nós oramos pela vida financeira, para Deus te dar sabedoria financeira, para você ser cabeça, para você empreender, para você prosperar de mãos dadas com Deus. 8 da manhã o primeiro culto, e principalmente às 7:30 da noite. Às 7:30 da noite a gente transmite pelo nosso canal no YouTube, para quem mora em outra cidade, outro estado, outro país. Agora, se você mora aqui em BH, região metropolitana, dá para vir presencialmente. É ou não é? Aí você vem presencialmente. Não é para mudar de religião, é para mudar de vida, tá bom? Eu vou deixar você com essa sugestão de palavra, de pregação, porque quando você ouve a palavra de Deus, você ganha imunidade contra o mal. Você forte espiritualmente, 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e você não será atingido, porque Deus é quem te guarda. Então, que essa segunda-feira seja uma bênção, que esse mês seja uma bênção, que a sua vida seja uma bênção. E você que crê, diga: eu posso, eu consigo, eu realizo. Pode repetir isso: eu posso, eu consigo, eu realizo. Tá bom? Deus abençoe, bom dia. A torrente das águas purificadoras, diz assim no versículo 3: saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. Mediu ainda outros 1000, e era já um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual
não se podia passar. Eu quero que você grife, anote, que as águas davam no tornozelo primeiro, depois nos joelhos, depois nos lombos, e aí já não dava mais, tinha que ser a nado, tinha que mergulhar, tinha que nadar, porque já não dava mais para andar nesse rio. E se a gente comparar isso aqui com a nossa vida espiritual, se a gente comparar e tentar analisar qual é a profundidade da nossa vida espiritual, nós vamos, em alguns casos, nos surpreender. Alguns vão descobrir que depois de anos que conhecem a Bíblia, depois de muitos anos de terem se convertido a Jesus, vão descobrir que as águas do Evangelho, vão descobrir que o que ela conseguiu depois de 10, 20 ou alguns anos servindo a Deus, ela vai chegar à conclusão que as águas, que o Senhor Jesus, que o rio que representa Jesus, que representa a palavra de Deus, que representa a grandeza de Deus, o poder de Deus, ela vai descobrir que só bateu no tornozelo dela. Alguns vão descobrir que depois de anos servindo a Deus, ela só conseguiu se aprofundar na sua vida espiritual até o tornozelo. E porque ela conseguiu se aprofundar só até o tornozelo, ela tem uma fé inconstante. Ela, mesmo tendo anos servindo a Deus ou crendo na palavra de Deus, ela ainda é muito leviana no que diz respeito à fé, no que diz respeito às coisas de Deus. E a Bíblia diz que pelo tempo decorrido já era para ela estar lá na frente, mas ainda as águas estão batendo no tornozelo. Alguns vão descobrir que as águas estão batendo nos joelhos, e que muitos anos se passaram e ela não se aprofundou no que diz respeito ao Senhor Jesus. Mas ela não se aprofundou, ou não vem se aprofundando na fé, não por culpa do Senhor Jesus, porque está faltando da parte dela decisão, está faltando da parte dela uma entrega maior. E há quem esteja com as águas batendo no tornozelo, querendo colher os frutos daquele que está mergulhando no Evangelho. Há quem esteja com as águas no tornozelo, querendo colher os frutos daquele que está se aprofundando na fé, está mergulhando de cabeça no altar, no reino de Deus, nas coisas de Deus. E infelizmente nós vamos descobrir que aqueles que estão com anos, que supostamente estão crendo ou servindo o Senhor Jesus, porém as águas ainda estão batendo no tornozelo, vão descobrir que são crianças na fé. Vão descobrir que ainda são neófitos na fé, mesmo tendo já alguns anos. São pessoas que qualquer coisinha ela pensa em desistir. Qualquer palavra de dúvida lançada pelo diabo é uma flecha que entra no corpo dela, na mente dela, nos pensamentos dela. Aí você vai descobrir pessoas que têm anos servindo ao Senhor Jesus, e que se ela encontrar um feitiço na porta da casa dela, ela fica desesperada. Se alguém ali no ponto de ônibus chegar para ela do nada e falar: olha, Deus me revelou, irmã, irmão, que tem uma macumba, tem um feitiço que vai te destruir, ela deixa essa dúvida entrar, porque as águas da fé só batem no tornozelo dela. Ela não se aprofundou, ela não tem maturidade espiritual, ela não tem discernimento, ela não tem uma opinião bem definida no que diz respeito à fé. A mesma pessoa que hoje decide ser fiel a Deus no dízimo, considerando o que está escrito, se amanhã alguém falar mal do dízimo, mal do que diz respeito à fidelidade a Deus, ela deixa a dúvida entrar também, e ela fica em cima do muro, porque as águas ainda estão batendo no tornozelo.
ela não se aprofundou no que diz respeito a se entregar 100% ao Senhor Jesus. E o que eu queria que você analisasse é que, imaginando que essa igreja fosse um rio, e aqui é a margem, nós começamos alguns anos atrás, alguns meses para alguns, ou alguns anos para outros, nós começamos a nossa caminhada nesse rio, na margem, não tem profundidade. Nós colocamos os pés nesse rio que é o Senhor Jesus, e nós já sentimos um frescor maravilhoso, nós já sentimos uma paz, uma alegria, nós já sentimos uma felicidade extraordinária. Mas nós imaginamos e pensamos, se só no tornozelo já está sendo maravilhoso o que a palavra de Deus proporciona, o que Deus está falando comigo, o que Deus está fazendo comigo, imagine se eu for mais fundo. Imagine se eu me aprofundar mais, imagine se eu me entregar mais, imagine se eu me envolver mais com as coisas de Deus. E à medida que nós fomos nos aprofundando, à medida que nós fomos nos entregando, à medida que nós fomos ouvindo e colocando em prática, nós fomos mergulhando, ou seja, as águas desse rio que é o Senhor Jesus, elas foram subindo, e a tendência dessa água ir subindo, ou seja, nós estamos criando maturidade, nós estamos solidificando a nossa fé, nós estamos crescendo, e aí você vai entrando nesse rio, você vai andando, você vai se entregando, chega uma hora que as águas batem no peito, e aí não dá mais para andar, agora tem que ser a nado. E a Bíblia diz que esse rio não se podia atravessar, porque ninguém que entra nesse rio, que é o Senhor Jesus, quer atravessar. Pelo contrário, ela quer mergulhar mais fundo. Quando ela encontra o Senhor Jesus, ela jamais quer sair desse rio, ela jamais quer sair da presença dEle, ela jamais quer sair do reino dEle. Pelo contrário, ela não quer mais a superfície, ela quer descer, ela quer aprofundar, ela quer crescer, ela quer amadurecer. E aí nós, quando vamos atender, nós encontramos algumas pessoas com anos de Bíblia, mas que ainda estão na superfície espiritualmente falando. Nós encontramos pessoas com anos que ela se entregou a Jesus, mas ela ainda está com a sua vida na superfície, ela ainda tem algumas dúvidas de quem vive na superfície. Ela tem algumas dúvidas ainda de quem é principiante. Ela tem algumas dúvidas ainda de quem está começando agora, de quem está colocando os pés, de quem está molhando só os pés nas águas. E aí são pessoas vulneráveis, fracas espiritualmente, débeis espiritualmente, que não era para ser. Eu estou falando hoje com aqueles que já há algum tempo servem a Deus, buscam a Deus, creem em Deus e se deixam levar por doutrinas criadas por homens, se deixam levar por ideologias ou por pensamentos que não tem nada a ver com a fé. Eu sempre costumo dizer assim, se você lê a Bíblia, ninguém vai te enganar. Porque se você lê a Bíblia, você vai seguir o que está escrito e ponto. Você vai seguir o que Deus está dizendo, qual é a revelação de Deus, qual é o querer de Deus para cada um de nós. Eu não preciso que hoje alguém apareça para mim lá no portão da minha casa e diga assim, irmão, Deus me revelou nessa noite que vai acontecer isso com você. Porque o Espírito Santo já me diz o que Ele vai fazer, o que Ele quer fazer, o que Ele tem para fazer através da palavra dEle. Eu não preciso sonhar à noite para que Deus possa, nesse sonho, falar o que Ele quer fazer na minha vida, porque a palavra dEle revela o que Ele quer fazer na minha vida. Revela o que eu tenho que fazer e o que Ele vai fazer na minha vida. A última revelação de Deus foi Apocalipse. Do mais, tudo que Ele tiver para revelar a mim, a você, Ele vai revelar no momento que você está lendo a Bíblia, Ele vai revelar no momento que você está ouvindo a palavra dEle,
Ele vai revelar no momento que você está orando, Ele vai revelar no momento que você está praticando a palavra dEle. Eu não preciso ter uma visão, eu não preciso que uma luz apareça, como apareceu para Paulo, para Saulo, que depois foi transformado em Paulo. Hoje a luz já existe, que é Jesus. Hoje o caminho já existe, que é Jesus. Hoje o que Ele tem para revelar, tem para fazer, está escrito. Não tem nada mais que Ele queira fazer, ou que Ele quer fazer, que Ele quer falar, que não está aqui. Mas alguns, infelizmente, porque só molharam os tornozelos na palavra de Deus, não se aprofundaram. Então ele vive pensa com a cabeça dos outros, ele come com a boca dos outros. Ele fica esperando que alguém apareça, dando a ele alguma palavra, alguma coisa que seja inusitada, que seja uma coisa, como fala, ilusionista, que possa convencê-lo de que ele precisa se converter, ou de que ele precisa mudar em alguma coisa. Aí se você analisar isso aqui, águas que davam no tornozelo, depois nos joelhos, depois nos lombos, depois tinha que ser a nado, comparando a nossa vida espiritual, comparando a nossa maturidade espiritual, quem nós somos hoje? Um bebezinho? Uma criancinha? Que precisa dar papinha na boca, que precisa botar para dormir, que precisa carregar no colo? Somos uma criancinha que qualquer coisinha faz birra, qualquer coisinha chora, qualquer coisinha fica batendo a mãozinha e dizendo e gritando com a mamãe? Somos um adolescente ou já somos adulto? Quem nós somos espiritualmente falando? Eu não estou falando com aqueles que estão começando agora na fé, mas eu estou falando hoje justamente com aqueles que já têm o entendimento. Você vê que Jesus chegou para Nicodemos, um sujeito conhecedor da lei, renomado, e Jesus disse assim: importa-vos de eu vos dizer que você precisa nascer de novo. E Nicodemos, que era um sujeito inteligentíssimo, faz uma pergunta idiota, burra para Jesus: mas como que eu posso nascer de novo? Eu tenho que voltar para o ventre da mamãe? Um homem com uma sabedoria extraordinária, mas com uma pergunta tão rasa com respeito à fé, com respeito ao espiritual. Com respeito ao espiritual, ele era analfabeto, doutor, vários diplomas em outras áreas, mas com respeito ao espiritual, ele era analfabeto. Não seria esse ou essa uma das razões da gente também não se aprofundar, não ter se aprofundado nas promessas, nas bênçãos também, nas conquistas também? Porque há quem esteja com as águas da fé no tornozelo, querendo receber também as bênçãos daquele que está mergulhando, daquele que se entregou 100%, daquele que está a cada dia amadurecendo na fé. Aí você vê que o Senhor Jesus, ele dá uma parábola do semeador, que poderíamos comparar também a essas 4 fases: água no tornozelo, no joelho, no lombo e a nado. Aí Jesus dá uma parábola do semeador e diz que o semeador saiu a semear, e uma semente, uma parte da semente caiu à beira do caminho. A outra semente caiu no solo rochoso, uma outra semente caiu entre os espinhos, e teve uma outra parte da semente que caiu na boa terra. E aí, a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra do nosso Senhor Jesus. E a explicação da parábola que está em Lucas 8, no versículo 11, para a gente ir direto ao ponto, Lucas 8, versículo 11, diz assim: este é o sentido da parábola. A semente é a palavra de Deus. A que caiu à beira do caminho são os que a ouviram. Vem a seguir o diabo e arrebata-lhes do coração a palavra, para não suceder que, crendo, sejam salvos.
As mesmas pessoas que hoje as águas estão no tornozelo, são comparadas à semente que caiu à beira do caminho. São pessoas que ela recebe aqui a palavra de Deus, ela se infla, né? Ela estufa o peito e diz, que palavra, tá ligado, arrebentou, minha vida vai mudar, vou arrebentar daqui para frente. Quando ela chega em casa, se depara com os problemas, se depara com as adversidades, se depara com as dificuldades, vem o diabo e rouba aquela palavra. Ela esquece tudo que foi pregado, ela esquece tudo que foi anunciado. Aquela alegria, aquele gozo que ela sentiu é momentâneo, é passageiro. Porque a palavra não permanece dentro dela na hora da dificuldade. A palavra não permanece dentro dela, não dá a ela consistência na hora da adversidade, na hora da tempestade, na hora da tribulação. A palavra que ela recebeu, que na hora parecia algo glorioso, que agora a vida dela vai andar, o diabo vem e rouba a palavra, ele cria uma situação para roubar aquela semente, e essa pessoa evidenciar só o problema e esquecer da promessa. Ela só fica focada no problema, ela só foca na dificuldade, ela só foca os seus pensamentos na situação ruim, e ela esquece da promessa, ela esquece da palavra. As águas estão no tornozelo. A palavra de Deus tem caído para ela à beira do caminho. Ela tem sido a terra que a semente está sendo lançada. Só que ela está sendo à beira do caminho. Ela não está sendo a boa terra que frutifica a semente. A outra semente caiu na pedra, solo rochoso. A que caiu sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. Aquele que o solo é rochoso, é cheio de pedras, a palavra de Deus até brota. A palavra de Deus dura um pouco mais, ela fica um pouco mais, mesmo na luta, mesmo na dificuldade. Ela recebeu aquela palavra com alegria, aquela palavra está produzindo um frutinho, já nasceu um brotinho, só que não tem raiz, não tem consistência, não tem firmeza. Repito, ela fica na igreja um tempo um pouco maior, ela continua sendo fiel a Deus um pouco mais, ela continua confiante um pouco mais, mas quando o cinto aperta, quando vem realmente a luta, quando vem a rebordose, quando vem a tempestade, não sustenta aquela palavra. Aquela semente não tem durabilidade. A água está no joelho. Depois de tanto tempo na igreja, a água ainda está no joelho. Ela não mergulhou no reino de Deus. Ela não mergulhou, não se entregou de cabeça. Ela não mergulhou na palavra de Deus 100%. Ao ponto de falar, eu vou abandonar a vida ilícita, eu vou abandonar a vida velha, eu vou abandonar o meu achismo, eu vou abandonar o orgulho, eu vou abandonar o ego, eu vou abandonar o que não presta e vou mergulhar no reino de Deus. Porque no tornozelo já é maravilhoso, no joelho então, tá, a vontade de aprender mais, a vontade de crescer mais, vai crescendo, vai aumentando dentro dela e ela quer se entregar. Mas tem gente que parou numa fase com Deus. São aquelas pessoas que elas poderiam estar fazendo mais para Deus e não estão fazendo se estivessem mergulhando. Poderiam estar ganhando almas e não estão porque não mergulharam. Poderiam estar sendo sal que dá sabor à terra, mas não estão sendo porque ela parou numa determinada fase espiritual. Ela já não lê mais a Bíblia, ela já não ora mais, ela já não se santifica mais, ela já nem faz voto mais. Tem gente que está parada, num nível, e Deus está chamando. Jesus é a voz que está chamando, vem mais fundo. Jesus é a voz que está dizendo, mergulha. Jesus é a voz que está dizendo, se entrega. Jesus é a voz que está dizendo, se renda. Eu não sou a voz, eu não sou o rio, eu sou uma placa que indica, é para cá. A voz é Jesus. Ele fala com você, Ele fala comigo. Ele fala com cada um de nós.
E aí, a decisão tem que ser individual. O marido não pode tomar pela esposa a decisão. A esposa não pode tomar pelo marido essa decisão. A mãe não pode tomar pelo filho e vice-versa. A outra semente caiu entre os espinhos. São os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. Já a semente que caiu entre os espinhos, ela cresce, nasce uma árvore. É aquela pessoa que as águas da fé estão batendo já no peito. Está faltando pouco para ela mergulhar. Só que ela se fascina com as conquistas, com a resposta de um propósito que ela fez e Deus respondeu, um voto que ela fez e Deus atendeu. Quantas pessoas que quando elas não tinham nada, quando as águas batiam só no tornozelo, elas estavam desempregadas, no vício, com a vida arruinada, quando chegaram ou quando começaram a servir a Jesus, elas vinham à igreja todo dia. Elas estavam orando todo dia, elas estavam buscando todo dia. Mas depois que a vida melhorou, aí ela já não teve mais tempo para Deus. Agora de domingo, eu não tenho mais tempo para buscar a Deus, porque eu vou para a fazenda. De domingo eu já não tenho mais tempo, porque eu tenho que visitar as minhas propriedades. Agora eu já não tenho mais tempo para Deus, porque o meu trabalho exige muito mais de mim. E não estou falando que você não tem que trabalhar, não. Eu só estou falando que você não pode desprezar o principal e o que dá prazer, que é o serviço a Jesus, que é o andar com Jesus, que é o mergulhar com Jesus, que é o aprofundar na palavra de Jesus. Então o que caiu entre os espinhos não consegue amadurecer o fruto. Chega uma hora que ela vai trocando o prazer de Jesus, o prazer de estar com Jesus, pelo prazer do que Jesus proporcionou a ela, do que Jesus vem proporcionando a ela, devido à fé que ela foi aprofundando. Ela foi aprofundando na fé, Jesus foi abençoando, foi honrando, foi tirando, os traumas, problemas daqui e dali. Agora que era para ela mergulhar, ela estaciona e não se entrega como deveria. Aqui caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retém a palavra. Estes frutificam com perseverança. São aqueles que chegam uma hora na sua caminhada espiritual e eles mergulham nos braços de Jesus. Eles se entregam 100%. E quando ele mergulha, ele não quer nunca mais voltar para a superfície. Ele quer ir mais fundo. Quando ele mergulha, ele não quer mais voltar à superfície, ele quer aprofundar mais. Ele quer conhecer mais, ele quer ter de Jesus mais e mais e mais e mais. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde, morrendo, o que vai valer mesmo, o que vai prevalecer mesmo é a alma, que vai para o reino de Deus eternamente. E tudo o que ele conquistar, tudo vai ficar. Não que não tenha que conquistar, mas tudo vai ficar. Tudo é só superficial. Tudo é raso. Tudo fica. E aquele que mergulhou vai viver uma eternidade com Jesus. Por essa razão, nós estamos chamando as pessoas desde domingo para sepultar o que ainda falta morrer. E se ainda não, de repente você não diagnosticou nada que falta morrer, de repente está faltando mergulhar. Está faltando se entregar mais, se render mais. E no dia 1º de novembro, que é um domingo,
nós vamos fazer um voto com Deus, sepultando os nossos pecados, os nossos erros, sepultando o nosso passado, sepultando as nossas fragilidades. Se você durante algum tempo só deixou as águas baterem no tornozelo, só deixou no joelho, se por algum tempo a semente só ficou caindo à beira do caminho, nos espinhos, solo rochoso, dá tempo ainda de cair na boa terra. Dá tempo ainda de você mergulhar. Dá tempo ainda de você se entregar 100%. Dá tempo ainda de você viver novidade de vida. O nome novembro já diz o novo. Nós vamos buscar o novo em novembro. Nós vamos buscar novidade de vida. Nós vamos buscar aquilo que realmente dá prazer, que é o mergulhar naquilo que é espiritual. E aí no dia 1º nós vamos fazer um voto com Deus. Você vai preencher essa folha aqui que está escrito nota de falecimento. Informo que no dia 1º de novembro de 2020, você vai botar o seu nome, decido enterrar, sepultar o meu passado e também todos os meus pecados e erros. Escreva aqui tudo o que desejo sepultar. Você vai escrever. Vai trazer no domingo, dia 1º. Eu vou enterrar essa folha aqui. Eu não vou ler os seus pecados lá, que não tem tempo para fazer isso não. E eu ler também não vai funcionar nada. Eu só vou enterrar. E pela fé você vai estar enterrando tudo o que ainda precisa ser enterrado. E você vai apresentar um voto a Deus, uma oferta de sacrifício, de sangue. Só gritos vazios Deus não ouve. Junto tem um envelope que está escrito novembro, novidade, novo. E o versículo de Apocalipse 21:5 que diz: e aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Você vai trazer uma oferta de sangue, de sacrifício. Que eu disse para as pessoas no domingo: se você não tem nada, você vai lutar para trazer uma nota de R$200, que é a nota nova do país. A quem o Espírito Santo vai tocar para ela trazer 5 notas, 10 notas de 200, fazer um voto de 2.000, enfim, segundo o que o Espírito Santo falar. Mas também tem gente aqui que vai dizer assim: mas e se eu lutar, e no dia 1º eu não consegui os R$200, mas você lutou, lutei, você colocou força, coloquei, então o que você conseguir, você vai trazer. O que não pode é chegar no dia 1º, você lembrar do voto. Hoje é dia de entregar o voto. Quanto que eu tenho aqui? R$10? Deixa eu botar R$10. E você traz. Eu pergunto, você fez a sua parte? Você colocou força? Você mergulhou? Você se entregou? Você se rendeu? Não. Você não fez. Você fez de qualquer maneira. Por isso que desde domingo nós estamos orando à meia-noite pelo Instagram. Nesses 21 dias, que é do domingo agora que passou, né? Até o dia 1º, você vai procurar se santificar, você vai procurar ler mais a Bíblia, você vai procurar orar mais, você vai procurar jejuar, você vai procurar vir mais à igreja. Para quê? No dia 1º nós vamos entregar esse voto. No dia 2, que é a segunda-feira, feriado, dia de finados, você vai se batizar nas águas. 9 horas da manhã nós vamos marcar um batismo nas águas. Todos nós, eu também vou fazer isso. Todos nós vamos nos batizar. Eu sei que um ou outro não vai conseguir estar aqui nesse batismo, mas aí você batiza na primeira semana de novembro. Todo dia vai ter batismo. Mas eu vou procurar concentrar todos às 9 da manhã, na segunda-feira, feriado. Não tem reunião mais importante, não tem viagem mais importante, não tem compromisso mais importante do que esse, de você mergulhar, de você se entregar, de você se renovar com Deus. Eu vou te dar no domingo, quando você entregar o voto, você já vai me entregar antes uma ficha de batismo com uma foto colorida, atualizada, e o tamanho da camiseta que você usa, PM, G, GG, Extra G. Eu vou te dar a camiseta do Hospital da Alma, para você se batizar com essa camiseta. A Bíblia diz lá em Apocalipse que aqueles que
serviam a Jesus andavam com vestes brancas, representando uma vida limpa, uma vida nova. E aí todos que puderem vão se batizar com a camiseta do Hospital da Alma. E eu vou dar a carteirinha, não sei se tem aí a foto da carteirinha de membro. Os membros da HDA. Se tiver, aí eu preciso da sua foto exatamente para a gente escanear e colocar na carteirinha que nós vamos fazer. Então, se você vai colocar, vai tirar no celular a foto e vai imprimir, imprime num papel de foto, 3x4, para que fique depois bom, né? Na carteirinha de membro, pelo menos, para não ficar ruim. Então, primeiro, você que quer fazer esse voto, você quer pegar esse envelope, você vai se santificar esses dias, vai se separar, vai orar à meia-noite com a gente. Domingo, dia 1º de novembro, você vai entregar o voto. Vai entregar o seu propósito. Vai pegar a camiseta. Na segunda, dia 2, vai se batizar. E quem não puder se batizar na segunda, dia 2, vai se batizar da semana. Mas seria muito bom que você fizesse isso. Bispo, eu quero fazer o voto e não quero me batizar. Posso? Pode. Vai na sua fé. Mas esse batismo que nós vamos fazer vai simbolizar esse nosso mergulho espiritualmente nas coisas de Deus. A gente se aprofundando nas coisas de Deus. Quem já tem o seu? Quem já pegou? Quem não pegou e quer, fique em pé. Ou então deixa aqui no altar. Quem não pegou e quer, vem aqui no altar. Pega aqui, ó. Bota aqui em cima. Não, a ficha não, só esse. Ah, está aqui no altar, desculpa. Eu estou confundindo. Quem não pegou e quer fazer o voto para enterrar o passado e tudo mais, pega aqui, ó. Depois eu te dou a ficha do batismo. Mas primeiro pega aqui o voto, junto com a folha, está o envelope. E isso é individual, pessoal. Eu vou fazer o meu, a Ana Cláudia vai fazer o dela. A mãe faz o dela, a filha faz o dela. O marido faz o seu. Isso é vida individual com Deus, espiritual. Cada um tem a sua. É decisão individual. Jesus, ele disse à igreja de Sardes, nós pregamos domingo, consolida o resto que ainda está para morrer. Jesus estava dizendo para a igreja de Sardes, você tem fama, você tem nome, você tem sucesso, mas está faltando alguma coisa ainda aí para morrer. Ele conhece cada um de nós, ou não conhece? As pessoas podem olhar para a gente e achar que está tudo bem, mas quem conhece dentro? Só Jesus. Só Ele sabe o que está dentro de cada um de nós. E Ele está falando no individual, não no coletivo. Tem alguma coisinha aí que precisa enterrar. Tem alguma coisinha aí que precisa morrer. É só a gente ter ouvidos para ouvir. Mais alguém quer um envelope, o propósito? Você vai trazer no dia 1º. Todos que vão se batizar, vão pegar agora a ficha de batismo. Aí a ficha de batismo, você vai preencher, vai colocar o tamanho da camiseta que você usa, para a gente providenciar. E você vai entregar a ficha de batismo com a sua foto, ou sexta agora, ou domingo agora já. Que eu preciso ter o número, a quantidade de camiseta P, de M, de G, etc. para mandar preparar. Quem não tem a ficha de batismo, levanta a mão que os obreiros vão te dar. Aí você coloca a foto, tamanho da camiseta, a assinatura que você fizer, ou a rúbrica que você fizer, nós vamos escanear para colocar na carteirinha. Amém? Quem está orando à meia-noite? Ora. Procura orar à meia-noite com a gente. No Instagram. Fiquem todos em pé, por favor. Nesse momento, nessa oração, se você chegou à conclusão que você estava tendo uma vida com Deus rasa, e você quer se aprofundar, então
Você vai olhar para dentro, para a sua alma, para o seu eu. E você mesmo vai confessar os seus erros, suas falhas e abandoná-los. Não é só confessar, é confessar e abandonar. Jesus não está te condenando. Ele não está apontando o dedo e te acusando. Ele está dizendo para você, vem mais fundo. Ele é a voz que está dizendo, vem mais fundo. Sai desse raso, dessa vida mediana e aprofunda. Mergulha. Para alguns ele está dizendo, mergulha logo. Vai logo. Está esperando o quê? Então está na hora de se entregar. Amém?